Olá, o Trajetórias está no ar e a nossa convidada hoje é a vereadora comandante Nádia do Democratas. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar com vocês. A TV Câmara tem se prestado como uma excelente ferramenta para levar aos munícipes o que está acontecendo, as votações que estão ocorrendo, as discussões, os debates, as frentes parlamentares e esse programa, né, Trajetórias, contando um pouquinho de cada um dos 36 vereadores. Então, quero te parabenizar pela apresentação desse programa Trajetórias, Vanessa, e também toda a equipe da TV Câmara. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Muito obrigada, vereadora. E para a senhora, que já era parlamentar antes da pandemia, como é que tem sido a adaptação a esse novo momento, vereadora? E quais as perspectivas da senhora para os próximos meses? Olha, eu acho que estamos num momento muito bom, viu, Vanessa? Um momento em que nós estamos, todos os vereadores, pelo menos a grande maioria dos vereadores, pensando na nossa Porto Alegre. A eleição terminou, agora não temos mais tribuna, não temos mais palanque, não temos mais a disputa do voto a voto, agora nós temos é que trabalhar por toda Porto Alegre. E é isso que nós esperamos, a maturidade política dos 36 vereadores. Sabemos que tem alguns vereadores que são de oposição, mas que essa oposição seja feita com muito respeito, seja feita com muita educação, uma oposição que tem que estar pautada em coisas, em objetivos realmente que venham fazer a mudança para melhor das ruas da nossa cidade, da população de Porto Alegre. Oposição por oposição não leva a nada. E sabemos que nós temos os vereadores de base, temos os vereadores independentes, e esses vereadores têm se preocupado muito mais, além dos seus mandatos, com uma Porto Alegre que urge de ter empregos, principalmente nesse pós-pandemia, né, que nós estamos aí numa pandemia mais tranquilizada, já temos 1 ano e 9 meses de uma cidade fechada, onde alguns diziam, fica em casa, que depois a economia a gente vê, fica em casa, pois depois nós vemos como fica o trabalho, e hoje nós temos aí a insatisfação, né, a tristeza de termos mais de 80% dos trabalhadores que trabalhavam na área informal sem emprego, mais de 70% de trabalhadores que trabalhavam com carteira assinada também desempregados. Então esse é o momento da cidade se reinventar, uma cidade que deve abrir as suas portas a novos empreendimentos, por isso, né, temos aí a liberdade econômica já regulamentada pelo governo Sebastião Melo e Ricardo Gomes. Essa dupla que entende o quanto importante é a proteção social, mas também o desenvolvimento econômico, porque a melhor assistência social que o município pode oferecer àquelas pessoas mais carentes, àquelas pessoas mais vulneráveis, é o trabalho. Então, a nossa perspectiva, a nossa intenção, enquanto vereadora do Democratas aqui e vice-líder do governo municipal, é que nós possamos pensar muito mais em Porto Alegre, menos nas nossas ideologias partidárias, menos no nosso mandato, e que nós possamos pensar como um todo, coesos para melhorar. Enfim, né? A capital dos gaúchos não pode deixar fazer feio, principalmente aí que estamos prestes, em março, logo do ano que vem, comemorar os 250 anos de uma cidade que tem feito história, que já fez história e que tem muita história ainda para mostrar para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Uma data memorável. Vereadora, esse é o seu segundo mandato aqui na casa. A senhora foi reeleita com mais de 11 mil votos, sendo então a quarta vereadora mais votada dessa legislatura. Como é que foi que surgiu o interesse pela política, vereadora? Olha, primeiro eu acho que todo mundo já me conhece, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu venho da Brigada Militar, eu sou tenente-coronel, 28 anos de atuação na linha de frente. Fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado, fazendo história e mostrando sim que as mulheres podem estar em
cargos diferenciados, em cargos de comando, de chefia, pela sua capacidade, pela sua qualificação, e não apenas por ser mulher. Criei a Patrulha Maria da Penha em 2012, que foi um diferencial para o combate da violência intrafamiliar, uma ferramenta que foi homenageada em Washington pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Hoje é realidade não apenas no Rio Grande do Sul, mas em vários estados do nosso país. E em 2016, um grupo de colegas da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP me procuraram conversando a respeito de política e dizendo que nós não poderíamos mais aceitar que nos parlamentos, a iniciar do municipal, passando pelo estadual e federal, não tivéssemos pessoas que falassem sobre segurança pública com credibilidade e, mais do que isso, com legitimidade. Temos muitos estudiosos, né, pesquisadores na segurança, ditos doutos na segurança pública, mas quem sabe realmente da segurança pública são os nossos brigadianos, são os policiais civis, são os agentes da SUSEP e os queridos colegas do IGP. E é isso que nós viemos fazer, né? Fui convidada, então, por esse grupo a me candidatar, né? Posso te dizer que foi uma surpresa para mim, porque nunca tinha pensado em estar como ente político, e sim sempre trabalhando na linha de frente, no policiamento ostensivo, cuidando da proteção das pessoas, do povo gaúcho, né? Porque a Brigada Militar abrange todo o estado, e fazendo a repressão necessária à criminalidade. Quando me convidaram, meio que eu caí da cadeira, viu, Vanessa? Mas logo em seguida entendi que realmente nós precisamos pessoas que falem de segurança pública, não como jogo de futebol, porque isso é muito, muito, muito sério, né? Temos aí, há poucos dias, tivemos a perda de mais uma jovem que estava na parada de ônibus com seu celular e foi morta por criminosos. Temos que mudar a rua. E para mudar a rua, nós temos que ter uma segurança pública mais valorizada, mais forte, mais qualificada a cada dia. Não se atua na segurança pública entregando rosas ou livros para criminosos. Se atua exatamente combatendo esses bandidos, né? Vamos dizer assim, bandidos que convivem ainda na sociedade. Aceitei o desafio e em 2016, né, para minha surpresa, porque foi a primeira vez que me candidatei a algum cargo eletivo, eu já me elegi com 6.900 e poucos votos, quase 7.000 votos de porto-alegrenses que entenderam a nossa pauta, que entenderam o nosso objetivo enquanto político. O ano passado, né, fomos à reeleição e também, para nossa gratidão, para o meu orgulho, nós recebemos 11.172 votos de porto-alegrenses que confiam, que sempre confiaram e que confiam a cada dia que passa no trabalho da comandante Nath. Aliás, não é um trabalho que se inicia hoje, né, Vanessa? A gente tem que lembrar, a minha história inicia 28 anos atrás, sempre trabalhando em prol do povo gaúcho, e como parlamentar não poderia ser diferente. Agora, na Câmara Municipal de Porto Alegre, trabalhando em prol do povo porto-alegrense. Enfim, foram grandes feitos na vida militar, né, vereadora? Inclusive mostrando a força que a mulher tem. Parabéns. Vereadora, e o que a senhora consegue trazer de experiências da vida militar para dentro do parlamento? Bom, primeiro é bom até dizer aqui, né, as pessoas que não acompanham o dia a dia da Câmara de Vereadores não sabem, mas tem alguns colegas, né, de partidos da oposição que dizem que eu não comando nada. Aliás, realmente, na Câmara de Vereadores não tenho intenção de comandar nada. Eu comandava batalhões, e aliás, batalhões muito organizados, com muita disciplina, com muita hierarquia, né, aonde as pessoas respeitavam as leis, respeitavam os decretos, não pichavam, não eram vandalistas, não eram anarquistas. Então, óbvio que na Câmara de Vereadores nós não temos como fazer esse tipo de atitude de comandar. Venho aqui trazer a minha experiência, como tu muito bem falaste, Vanessa. Venho trazer a experiência de uma mulher
que ingressou nas fileiras da Brigada Militar em 1989 e que sempre atuou tratando as pessoas como elas devem ser tratadas, com muito respeito, com muita educação, fazendo a mediação de conflitos nas ruas, prendendo criminosos e protegendo criança, adolescente, idoso, pet, homem, mulher, pessoa com deficiência ou não. Independentemente da raça, do credo, a Brigada Militar e eu, comandante Nádia, nunca olhamos esse tipo de qualidade para poder proteger. Então, trago também isso para dentro da Câmara de Vereadores, fazer um trabalho que a gente não olhe a quem, mas olhe o todo. Além disso, há de se dizer que no meu primeiro mandato, já no primeiro ano, eu sou autora de 2 leis aqui em Porto Alegre, ou seja, e que foram aprovadas por unanimidade. Oposição, base, independente, subiram à tribuna para parabenizar os 2 projetos meus que foram aprovados e são leis em Porto Alegre. Um deles é a segurança compartilhada, onde o município tem a capacidade de aumentar em até 30% os policiais militares nas ruas, fazendo o pagamento de horas extras para esses policiais militares através de um termo de cooperação Estado-Prefeitura. E esse valor sairia, e sai, né, a partir do acordo desses 2 entes, do Fundo Municipal de Segurança Pública. Outra lei, né, que tem o meu nome, que eu tenho muito orgulho, é a CIPAV, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Escolares, aonde a comunidade escolar também está voltada para a segurança pública. Sabemos que é dever do Estado oferecer a segurança pública, mas também é um direito de todo cidadão, de todos os segmentos, cuidar também dessa segurança, cuidar do seu entorno. E nós sabemos que as escolas muitas vezes são alvos de traficantes que ficam no entorno, muitas vezes as escolas estão inseridas em locais de trânsito imenso, onde temos crianças atropeladas, sabemos que escolas são alvos de pichadores, e isso a escola, a comunidade escolar tem que estar também conversando e chamando aí, a partir dos pontos levantados como falta de segurança, os entes que possam vir a dirimir e a melhorar aquela questão em cada cidade. Neste mandato, né, não completamos nem 1 ano ainda, né, mas no primeiro semestre também somos autora da lei que fala do tratamento imediato à Covid. Hoje é lei em Porto Alegre, me orgulha muito, o primeiro município do Brasil que trata o cidadão na sua complexidade da saúde. Por que nós criamos esse projeto de lei que hoje é lei? Porque nós não admitimos que as pessoas mais vulneráveis, aquelas que perderam seu emprego, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, são mais pobres, cheguem a um posto de saúde com sintomas da Covid e sejam receitadas apenas com ibuprofeno, com uma dipirona e uma dose enorme de boa sorte. Daqui a 10, 14 dias você volta. Só que essa pessoa, quando volta para casa, depois de 10, 14 dias, muitas vezes ela vai para uma UTI. Então, é obrigação, sim, do município disponibilizar gratuitamente remédios que venham a fazer o combate à Covid. Por quê? Ninguém, né, Vanessa? Uma mulher, vamos dar o exemplo aqui para quem está nos assistindo, uma mulher que encontra, que tem sintomas e faz um exame e é detectada como um câncer de mama, essa mulher não vai deixar para tratar esse câncer de mama daqui a 14 dias, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana. Ela quer esse tratamento imediato. E a Covid tem que ser tratada dessa mesma forma. A partir dos primeiros sintomas, essa pessoa deve ser tratada com todo o medicamento que for necessário para que ela não venha a perder a sua vida. Então, temos aí trabalhado com muito afinco
para a coletividade. Veja bem que as minhas 3 leis não falam de um segmento único, falam de um todo, aonde as famílias se sentem mais protegidas a partir da CIPAV dentro do colégio, a partir da família se sentir mais protegida com mais brigadianos na rua, e a família também se sentir mais protegida a partir de remédios gratuitos para tratamento imediato da Covid. A senhora mencionou seu trabalho com as escolas, vereadora, e inclusive a senhora é formada em letras e tem especialização em psicologia escolar, né? Como é que surgiu o interesse por essa área de estudo, vereadora? A senhora consegue, inclusive, aplicar o que a senhora aprendeu aqui na sua atuação do dia a dia? Com certeza, é importante essa lembrança, Vanessa, para quem não conhece a comandante Nádia. Meu primeiro emprego foi como professora. Eu cursei o ensino médio fazendo magistério. Aquela época, com o magistério, bastava para dar aulas na educação infantil, né? Antes chamado de jardim de infância, hoje educação infantil. Logo que me formei no magistério, eu fui buscar já o meu primeiro emprego e também fazer a minha faculdade. Então, era concomitante. E preciso dizer aqui, óbvio, né, que a minha mãe professora e meu pai sargento da Brigada Militar. Eu filha única, então acredito que eu vim a agradar as duas profissões dos meus genitores aí, que amo muito, e em seguida, né, com a formação de letras, consegui também dar aula em alguns colégios particulares, e logo em seguida já surgiu o concurso para a Brigada Militar. Na Brigada Militar, logo que ingressei, depois de formada, também dei aula como professora de língua portuguesa para os alunos soldados, para os alunos sargentos, para os alunos oficiais, e dentro da Câmara de Vereadores tenho tido um cuidado muito grande com a nossa língua portuguesa, ensinando aqui às vezes, falando na tribuna, que não existe na língua portuguesa nenhuma flexão com E ou com I. A gente fala aluno e aluna. A gente fala menino e menina. O resto que estão tentando embutir na cabeça das pessoas não passa de ficção. Então, como professora de língua portuguesa, também corrigindo alguns erros que acontecem aqui por parte, né? Tentando corrigir, claro, né? Ninguém corrige ninguém depois de adulto, mas tentando aí colocar que a nossa língua portuguesa deve ser preservada, nós temos muita cultura, os dialetos são aceitos, sim, mas em determinadas regiões, em determinados segmentos. Agora, vereadores, numa Câmara de Vereadores municipal aqui de Porto Alegre, mostrando o exemplo, sendo olhados por toda Porto Alegre, nós não podemos cometer nenhum erro, temos que estar dentro da formalidade, porque aqui não é oba-oba. Vereadora, a senhora mencionou a sua família, então, seu pai, sua mãe. A senhora é casada, mãe de 3 filhos. A família da senhora incentiva o seu trabalho na política, vereadora? A minha família foi a primeira, né? A partir do momento que eu fui convidada para concorrer a vereadora em 2016, antes de dar a palavra final a quem me convidou e ao partido que havia me convidado à época, eu disse primeiro a família. E isso eu não abro mão. Eu acredito que a família seja nosso porto seguro. É aquela base que nós temos de construção do respeito, de construção da resiliência, de construção da obediência, inclusive, da educação informal, que tão importante é ali naquele seio familiar. E vemos, né, infelizmente, Vanessa e ouvintes que estão nos assistindo nesse momento, que infelizmente, há uns anos para cá, a família está sendo desconstituída. Tem grupos ideológicos que querem destruir o valor, o poder da família. Pai, mãe e filhos numa unidade muito importante que deve ser respeitada. É ali dentro desse seio familiar que as coisas acontecem, que cidadãos aprendem as boas maneiras. É ali dentro da família que se aprende a dizer bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado. Não é na escola. E, infelizmente, a gente vê que a família muitas vezes está sendo destruída por ideologias que não são a maioria, o que não é o que a maioria das pessoas
deseja, e também, né, com a questão da violência intrafamiliar, aonde o pai acaba batendo na mãe, acaba batendo nos filhos, e isso nós não podemos mais admitir. Família é a base de tudo. E eu sempre estarei aqui na Câmara de Vereadores, ou onde eu quer que eu esteja, defendendo a família, a polícia militar, o empreendedorismo, a educação sem ideologia de gênero e a saúde de muita qualidade para todos. Vereadora, e agora que a gente já conhece um pouco sobre quem também é a comandante Nádia fora da Câmara, gostaria que a senhora deixasse seu recado final para os nossos telespectadores e também dissesse o que os seus eleitores podem esperar da senhora para esse mandato. Olha, primeiro agradecer, Vanessa, a ti, ao programa Trajetórias. Eu acredito que política não é profissão. Aquele que deseja entrar na política, que tenha a sua profissão, que tenha o seu ganha-pão, porque aqueles que fazem da política uma profissão e precisam dela para comer, para vestir, para morar, farão de tudo para se manter no poder. Graças a Deus, graças à minha família, graças à minha qualificação, meu empenho, meu suor, eu tenho uma profissão. Eu sou tenente-coronel da Brigada Militar com muito orgulho. Ou seja, estar na política é emprestar o meu conhecimento da segurança pública para melhorar a vida da cidade de Porto Alegre, quiçá do estado. Dizer para aqueles que nos ouvem que política é muito bom. Alguns políticos é que a fazem corrupta, fazem com que essa política seja nefasta, nojenta, mas nós temos que procurar sim, dentre as pessoas que desejam te representar, aquela pessoa que tem uma história, aquela pessoa que não precisa da política para sobreviver, aquela pessoa que é comprometida com o município, com o estado ou com o país, aquela pessoa que tem a teoria muito casada com a prática. Isso a gente não vê às vezes na política. Alguns políticos de ideologia de esquerda falam uma coisa e fazem outra. Isso vocês jamais verão da comandante Nádia. A minha teoria casa completamente com a minha prática. E mais do que isso, para mim, a pessoa, todo cidadão tem o direito de autodefesa, de defender a si, a sua família e a sua propriedade. Tiraram a nossa liberdade de defesa, querem tirar a nossa liberdade de expressão. Isso eu nunca vou deixar. Liberdade sempre em primeiro lugar. Agradeço a todos que estavam conosco até agora e dizer para ti, Vanessa, continua nessa caminhada, enquanto mulher, dizendo por conta da tua qualificação, fazendo esse trabalho bonito. Não vamos ficar com mimimi. Aqui chega, todo mundo é igual e a igualdade acontece a partir do momento que as pessoas estudam, se qualificam e são capacitadas para assumir funções diferenciadas, seja na política, seja na Brigada Militar, seja na medicina, como na educação, na saúde. Nós queremos realmente um Brasil verde e amarelo, uma cidade que vá para frente. Porto Alegre tem pressa de educação, de saúde e de segurança pública, de emprego. Salve os empreendedores. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. As minhas redes estão abertas, @comandante Nádia, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Me procura lá, vem conversar comigo. O gabinete está sempre de portas abertas. A liberdade aqui é o número 1 da nossa palavra. Gratidão para vocês. Vereadora, muito obrigada pela sua participação, então, e a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. O Trajetórias fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Até a próxima edição.